Recentemente eu fiz um vídeo de todos os rumores do iPhone 12 até o momento. Mas como todos nós sabemos, a Apple não apresenta só um iPhone no Keynote do final do ano, normalmente localizado ali em setembro. E sim, eles apresentam um iPhone, um relógio, normalmente eles apresentam mais produtos. E o relógio que deve seguir essa linha de iPhone 12 seria o Apple Watch 6. E os rumores já começaram a sair, tanto do Apple Watch 6 quanto do WatchOS 7, e quais são as mudanças que eles podem ter, e que, pelo menos, as mudanças de que o Matt Burkle está pensando, gostaria de que tivessem alguma das mudanças, obviamente, vão chegar no time da Apple ou até mesmo eles já estão fazendo algo sobre isso. Vamos começar então pelo Apple Watch de sexta geração. O que nós sabemos até agora é algo muito raso, muito superficial, mas eu posso dizer para vocês que ele teria um processador melhor, seguindo a linha seria o S6, se não me engano, o processador deste relógio. Ele teria mais memória RAM para poder suportar esse novo sistema operacional WatchOS e suportar esse sistema operacional de maneira muito melhor. Ele teria uma bateria maior, que ela usaria da nova tecnologia de aumento de densidade da bateria, que a Apple já utilizou no WatchOS 5, e utilizariam um método melhorado, podendo aumentar ainda mais a densidade da bateria. E ele teria o Touch ID, como é possível ver por uma patente que a Apple finalizou no início dessa semana. E isso aumentaria a privacidade do relógio caso o usuário quisesse bloquear ele via senha e não quisesse que o relógio desbloqueasse só de colocar no pulso. Então hoje em dia o Apple Watch, peraí que o meu Apple Watch está com zoom aqui, ó. Hoje em dia o Apple Watch, quando ele está no meu pulso e eu coloco a senha, ele vai reconhecer que não saiu do pulso e vai continuar desbloqueado. Para mudar isso, você teria que sempre colocar a senha cada vez que você ligasse o visor do Apple Watch. O que seria mais fácil? Na hora de você ligar, ele já reconheceria o seu dedo e já desbloquearia o relógio. Então ele não precisaria ficar sempre desbloqueado e aumentaria muito a privacidade do próximo relógio. E agora o WatchOS 7, que não sabemos ainda a lista de compatibilidade, não sabemos nada desse software, diferente do que já sabemos do iOS 14, onde já saiu a lista de compatibilidade. Eu vou deixar um cardzinho aqui em cima. A única coisa que a gente consegue ler, que a gente consegue saber, seriam as melhorias previstas e as melhorias que esse Matt Burkle quer. E ele dividiu essas melhorias em alguns tópicos, como melhorias no software fitness, optimização da comunicação, duração da bateria, melhorias no display sempre ligado, o Always On Display, que só tem no Apple Watch Series 5, watch faces de terceiros, quicker interactions ou interações rápidas, melhor conexão via wireless, melhor velocidade de conexão wireless, atalhos e iPad e Android Sync, que seria a sincronia entre o iPad e o Android neste Apple Watch. Então vamos começar pelo começo, que seriam as melhorias no software fitness. O que ele diz e que pode melhorar e que ia ser bem interessante? O Sleep Tracking, que seria um novo aplicativo em que a Apple ela mostraria a saúde do seu sono e ele seguiria todo o seu sono. Então você ficaria com o relógio mais ou menos 24 horas no seu pulso. E por isso que tem que ter a melhora da bateria, porque se você quer um Sleep Tracking bom, o seu relógio tem que ter bateria, Ele necessita bateria para ter um Sleep Tracking bom. Então a bateria teria que ser bem evoluída nesse relógio. Temos também anéis de atividades customizáveis. Então hoje todos os anéis que conhecemos são um anel de exercício, um anel de movimento e um anel de stand, ou um anel ficar de pé. E seria muito interessante a gente poder modificar e adicionar no nosso relógio um anel a mais para sono, caso o relógio tivesse esse Sleep Tracking, e também um anel para meditação, que eu acho que é bem interessante, porque a Apple já propôs isso em um dos aplicativos dele, no aplicativo de Breathe, no aplicativo Respirar. E eu acho que seria bem interessante a gente ter essa roda de meditação para você ter tanto a sua saúde física quanto a sua saúde mental e a sua saúde do sono. Teríamos que ter também a possibilidade de customizar treinos. E como assim customizar e editar treinos? Porque simplesmente esse cara ele cita uma das situações em que ele deixou o modo fitness, o modo exercício do relógio ligado por 60 minutos, o relógio não reconheceu que ele já tinha parado de fazer treino, ele correu apenas 20 minutos e o relógio continuou. Então ele não fica totalmente apurado para o relógio, porque o relógio vai falar que você fez 60 minutos de esporte, mas na realidade você fez 20. Então ia ser muito interessante, nesses casos, você poder clicar no botãozinho de editar em cima e falar, não, eu não fiz 60, eu fiz 20, e editar, em vez de ter 60, ter 20.
E outros dois tópicos dentro desse tópico seria a melhor comunicação do relógio, já que algumas das versões dele já tem um chip de 3G e 4G, ou no caso dos americanos de LTE, por que esse relógio não se comunica diretamente com o iCloud, disponibilizando um iCloud de atividades, onde você conseguiria ver bem melhor todas as suas atividades, todos os movimentos, todos os tópicos, tudo do relógio naquele link, né? Naquele site do iCloud, onde já temos iCloud Drive, e-mail, fotos, a gente já tem uma grande infraestrutura, só faltaria essa nova infraestrutura, né? Esse novo aplicativo dentro do site para o relógio, que seria muito interessante e que criaria uma grande versatilidade, então você não precisaria de um iPhone para ver tudo que você fez no relógio naquele dia, você simplesmente logaria no site e já estaria tudo lá. E o último seriam dias de descanso. O que seria um dia de descanso? Então, normalmente, quando você está treinando de segunda a sexta, você vai ter um streak, que seria meio que um ponto de treino, né? Dizendo que você treinou 6 dias já sem parar. Mas quando chega no sábado ou no domingo e você não treina, esse streak ou essa pontuação seria perdida. Então, algo muito interessante seria adicionar os dias de descanso. Então, por exemplo, eu vou treinar segunda, terça, não vou treinar quarta, vou treinar quinta, sexta, não vou treinar sábado e domingo. Então eu adiciono quarta, sábado e domingo como os dias de descanso, não perdendo assim, né, o meu streak, não perdendo a minha pontuação, o que é algo que eu acho muito interessante. Obviamente é uma coisa meio boba, né, as coisas de pontuação, mas para o atleta que tá lá e tá motivado nisso, né, o que compete com os amigos, gosta de postar para competir com os outros amigos que também são atletas, também estão fazendo a mesma coisa, é bem interessante. Agora, o segundo tópico seria a otimização da comunicação. E comunicação, quando ele fala do relógio, seria não como o relógio se comunica com o seu celular ou com outros dispositivos, mas sim como ele se comunica com os aplicativos dentro dele. Como, por exemplo, quando você recebe uma mensagem, nós temos mensagens recomendadas. E seria muito interessante a gente poder customizar essas mensagens recomendadas a partir do iPhone. E também essas mensagens recomendadas poderiam ser as mensagens mais escritas nas últimas conversas. Então isso traria um ar particular para o seu relógio. Então, por exemplo, se eu quero responder para o meu pai, ele pegaria a conversa do meu pai, viria as mensagens que eu mais respondo para ele e já deixaria ali para parecer uma coisa menos robotizada e parecer que sou eu respondendo ele e não eu clicando no botão de respostas rápidas do relógio. E algo também muito interessante seria ver um teclado com autossugestão no relógio. Então, por exemplo, eu quero escrever correção. Em vez de eu escrever correção no relógio, que ia ficar algo muito difícil, né? Algo muito longo de se escrever numa telinha pequena, eu só escreveria CORR e ele já iria sugerir correção, era só eu apertar, igualzinho presente no iPhone. Ia ser bem interessante ver isso presente nos relógios. O terceiro tópico, duração da bateria. Como eu já estou falando aqui, com esse sleep tracking, né, com esse rastreamento de sono, a gente vai precisar de uma bateria muito grande no relógio. E para isso a gente pode usar diversas tecnologias que a Apple já está desenvolvendo. Mas algo mais mirado em software, seria muito interessante a Apple rever o Battery Saver Mode do Apple Watch. Torna o relógio algo inútil, né, algo não usável. Porque quando você liga ele no modo Battery Saver ou no modo de pouca bateria, você só vai conseguir ver o tempo e para você ligar a tela para aparecer o tempo vai demorar de 2 a 5 segundos. E que é algo que torna o relógio simplesmente não usável, né? É mais fácil você ficar com um relógio de braço, normal, com ponteiro, se você quiser ter o seu Apple Watch 24 horas nesse modo. Então seria muito interessante a gente ver um modo igualzinho presente no iPhone, que não bloquearia o relógio totalmente, mas que subiria a vida útil do relógio. Então ele tem uma vida útil normal de 18 horas e que conseguiria subir essa vida útil para 36 horas, por exemplo, para dar tempo de você passar 24 horas, né, fazer seus treinos, dormir com o relógio e carregar ele, por exemplo, de manhã, meia hora para conseguir de novo mais 24 horas, seria algo bem interessante, né? A gente também teria que ver um fast charging ali no relógio através do wireless charging, o que também seria interessante e é uma tecnologia que a Apple deve colocar ali nos seus relógios em 2021, quando eles começarem a lançar o celular sem entradas nenhuma, que também está no cardzinho aqui em cima. Então seria algo muito interessante ver esse Battery Saver Mode, que tornariam, por exemplo, atualizações de e-mail, atualizações do Apple Watch com o celular, ou atualizações dele com a rede, mais devagar para conseguir ter uma melhora na bateria. Eu acho que seria algo bem legal. A melhora no display sempre ligado, então em vez dele só mostrar horários, ele poderia mostrar treinos, por exemplo. Obviamente, ele não mostraria o tempo que você está no treino pela taxa de atualização que esse display fica. Ele fica em aproximadamente uma atualização por segundo, que seria muito baixo para mostrar um tempo atualizando rapidamente.
mas seria muito interessante ver esse negócio, né, de esporte na tela sempre ligado. E agora eu acabei de pensar, se ele atualiza 1 FPS em 1 segundo, seria muito interessante eles mostrarem na casa dos segundos e dos minutos quando você está treinando. Mas, obviamente, isso teria que ser opcional para as pessoas que querem ter mais privacidade. Elas não utilizariam essa feature, né, essa ação, e as pessoas que não estão muito aí para a privacidade das outras pessoas que estão do seu lado, saber se você está treinando ou não, você poderia deixar ligado. Watch faces de terceiros, o que é algo bem interessante. Quando você pensa que o dispositivo mais pessoal que a Apple está vendendo hoje seria o Apple Watch, né? Porque ele vai ficar com você o tempo inteiro, você vai ter diversos materiais, você vai poder escolher agora entre cerâmica, aço escovado, alumínio, entre diversas cores, diversas pulseiras. Então ele torna já uma coisa muito pessoal e customizável. Então seria muito interessante a gente ver essas watch faces de terceiros, algo muito mais fácil de ser colocado dentro do relógio, tornando ele muito mais simples de se usar, mas também, né, a customização dele muito mais fácil, para você poder tornar esse relógio algo pessoal em outro nível, né, customizando ele totalmente. O Quicker Interactions, ou interação rápida, seria um movimento, né, um pensamento que está tendo lá fora de one tap less, ou de um toque a menos. Então, em vez de você ter que entrar no seu relógio e para fechar os aplicativos, clicar aqui, clicar nos aplicativos, arrastar eles, então teria que ter alguma maneira que você só faria um gesto e ele já fecharia certos aplicativos. Como se ele já mostrasse os aplicativos que estão abertos. Eu não sei de certo como a Apple faria isso, mas seria muito interessante a gente ver diversas interações, diversas ações que o relógio já tem, ganhando, né, esse tapless, ou perdendo, né, um toque para tornar tudo mais simples e mais rápido. A melhoria na velocidade de troca de dados seria o próximo tópico, que é uma coisa que eu acho que realmente a Apple vai ter que melhorar, e muito nos relógios, mas que isso, por outro lado, utilizaria muita bateria. Então seria aquela escolha de novo do modo da bateria. Então caso você quisesse ter uma velocidade maior, você utilizaria mais bateria, e uma menor, menos bateria. E essa velocidade serviria para trocar dados com o seu iPhone. Então, por exemplo, eu baixo um aplicativo, o Peak, no iPhone, e quero que ele passe para o relógio, vai demorar muito tempo para ele instalar no relógio. E seria algo muito interessante ver essa instalação ser muito mais rápida e prática. Temos agora atalhos, que é algo muito interessante, já presente no iOS 13 para iPhones, e que seria muito legal trazer isso para o relógio. E tem atalhos como, por exemplo, ligar ou desligar o modo teatro, silenciar as notificações, e esses atalhos, né, eles seriam feitos ou com toques aqui do lado, você não precisaria abrir o hub, ou ele seria feito com gestos na própria tela do relógio, ou até mesmo, né, seria algo bem interessante se a Apple adicionasse um sensor como se fosse do AirPods Pro do lado do relógio, onde você vinha, apertava, por exemplo, eu dou uma apertada é um atalho, 2 é o segundo atalho, 3 é o terceiro atalho. Acho que seria algo bem interessante. Teremos atalhos para abrir aplicativos específicos, para iniciar treinos específicos e para desligar ou ligar a tela sempre ligada, né? Ficou um pouco redundante, mas para ligar ou desligar o Always On Display. O que, na minha opinião, seria algo bem interessante. E agora, né, que eu pensei nessa ideia, eu acho realmente que a Apple poderia trazer um sensor igual ao do AirPods Pro e deixar ali do lado. Acho que seria uma resolução bem interessante para esse aplicativo de atalhos. E por último, o iPad e Android Sync, que seria o aumento da conectividade do Apple Watch, que hoje é só para iPhone, traria ele para iPad, criando de novo uma versatilidade maior, porque você não precisaria estar com o seu celular para ver, por exemplo, atividades. Caso você só estivesse com o relógio e com o iPad, você poderia controlar o relógio diretamente do iPad, que eu acho que é algo muito interessante, mas indo além disso, seria algo muito interessante a Apple lançar um aplicativo do Apple Watch para Android. E assim eles conseguiriam competir frente a frente com o smartwatch já vendido diretamente para usuários de Android. Pô, pensa um relógio como o Apple Watch, que é 1000 vezes melhor do que um smartwatch, tanto em processador, bateria, quanto em itens para você fazer dentro do relógio, você podendo usar ele em todos os celulares. Mas, obviamente, isso tiraria um pouco do foco que a Apple gosta de colocar para seus produtos. Então, por exemplo, você vai precisar comprar um iPhone para comprar um Apple Watch. E agora não, né? Caso isso fosse feito, você poderia ter um Apple Watch indiferente do seu dispositivo. Então eu acho essa conexão com Androids algo ainda muito distante, mas eu acho que seria bem interessante a gente poder conectar esse Apple Watch tanto no iCloud quanto para iPads, e talvez indo um pouco mais longe
para iPods, para MacBooks, para MacBook Pros e toda a linha da Apple deveria estar conectado nesse item aqui. Bom, espero que todos vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já se inscrevam no canal para não perder nada e deixem um like. Muito obrigado a todos vocês que viram esse vídeo.